Paz do Senhor, boa tarde. Então, iniciando mais um quadro do nosso canal Examinando as Escrituras, hoje eu gostaria de trazer uma porção da Palavra de Deus que se encontra no livro do profeta Jonas e estarei falando brevemente sobre o meu testemunho. Bom, então vamos ler livro do profeta Jonas, capítulo 2, versículo 1 e o 2. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Bom, então, eu sei que muitos são sabedores que eu era evangélico, eu já era crente. Servi a Deus durante 6 anos na Igreja Restauração, mas chegou um momento da minha vida, nos meus 19 anos de idade, que eu tinha certas lutas e eu tinha uma certa raiz de amargura no meu coração não tratada, que hoje Deus está tratando, hoje Deus está me curando dessa raiz de amargura, mas muitos anos se passaram até que eu consegui colocar isso na presença de Deus. Eu acabei me desviando da presença de Deus, acabei andando por caminhos que desagradaram a Deus, acabei tomando cerveja, acabei fumando cigarro para experimentar, acabei frequentando festas, acabei me envolvendo em relacionamentos, tudo momentâneo, tudo passageiro, e acabei perdendo aquela presença de Deus que eu tinha na minha vida. Aquela presença de Deus, aquela graça de Deus que eu tinha na minha vida, ela foi se esvaindo. E assim eu fiquei durante 4 anos. Fiquei 4 anos desviado, desde 2018 até agora 2023. Mas no final do ano passado, pelas orações dos irmãos, pelas orações da igreja, eu comecei a ser tocado por Deus novamente. O Espírito Santo começou a tocar na minha vida e eu tinha pensamentos na minha mente que me perturbavam, pensamentos na minha mente que me incomodavam, pensamentos na minha mente que me faziam mal, e eu me sentia muito oprimido por esses pensamentos. Mas aí então eu me lembrei de uma coisa que meu pai me falou uma vez, que o sangue do Senhor Jesus tem poder, que o sangue do Senhor Jesus tem poder, o sangue do Senhor Jesus tem poder. E daí então, quando eu me lembrei disso que o meu pai me falou, eu entrei para dentro do quarto, me deitei na minha cama e comecei a ligar louvores da harpa. Comecei a ligar louvores da harpa cristã, louvores da Mara Lima, louvores do Júnior. Comecei a ligar louvores assim que eu escutava na época de quando eu estava na igreja. E comecei a orar em espírito, eu não falava, eu só orava em espírito com os olhos fechados. O sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. E eu orava e eu comecei a orar com tanta intensidade nos meus pensamentos, que aqueles pensamentos ruins começaram a se dissipar. Aqueles pensamentos ruins começaram a passar, começaram a ir embora aqueles pensamentos. E aos poucos começou a se voltar a vontade de eu voltar para a igreja. Aos poucos começou a se voltar à vontade. Eu comecei a estudar a Bíblia em casa. Começou a me dar uma fome pela palavra de Deus. Começou a me dar uma fome pela Bíblia Sagrada, que era a fome que eu tinha na época de quando eu estava na igreja. Começou a me dar uma fome pela Bíblia Sagrada. E hoje, agora, para a honra e glória do Senhor Jesus, já faz 3 meses que eu estou na comunhão. Estou servindo a Jesus, estou buscando santidade para a minha vida, estou buscando renúncia para a minha vida. E eu quero ler mais uma passagem que se encontra em Salmos,
Livro de Salmos, capítulo 51, versículo 11 e 12. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Bom, então, o salmista Davi, depois que ele adulterou com Batseba, ele acabou tendo o Espírito Santo afastado da vida dele. O Espírito Santo acabou se afastando da vida de Davi a tal ponto que ele escreve esse salmo dizendo para o Espírito Santo voltar para a vida dele. Porque ele estava em pecado, ele se sentia em pecado e ele sentia que ele precisava de Deus. Ele sentia que o que ele mais precisava era de Deus. E hoje no presente momento, por mais que eu tenha lutas, por mais que eu tenha problemas financeiros, por mais que eu tenha enfermidades, por mais que eu tenha problemas psiquiátricos, eu tenho a presença de Deus sobre a minha vida. Eu tenho a presença do Espírito Santo sobre a minha vida. Eu posso orar e sentir a presença de Deus. Posso sentir uma graça de Deus durante a oração. E isso não tem pecado que pague, não tem pecado que traga essa graça de Deus. Então estas são as minhas palavras. Este é o meu breve testemunho. Quero pedir que curte, comente, compartilhe, dê o like, dê o comentário, se inscreva no canal para fortalecer o canal e fiquem todos com Deus.